Olá pessoal, me chamo Marco Aurélio, sou engenheiro de software. Essa aqui é uma playlist sobre Design Patterns e hoje nós vamos falar sobre mais um Design Patterns criacional. Ele se trata do Builder. Hoje eu quero mostrar um problema que parece pequeno no começo, mas que conforme o sistema cresce, começa a incomodar bastante. Imagina que você tem uma classe de pedido. No início, ela é simples, você só precisa do cliente. Mas com o tempo, começam a surgir novas necessidades. Endereço, lista de produtos, cupom, frete, parcelamento. E quando você percebe, a forma de criar esse objeto virou um problema. E o mais perigoso é que isso acontece aos poucos, você nem percebe isso na hora. Deixa eu te mostrar isso acontecendo no código, certo? Então, dá uma olhada nesse código aqui comigo. Primeiro parâmetro, cliente. Segundo, endereço. E o terceiro, os produtos. Até aqui não tem problema nenhum, fácil de acompanhar, né? Agora olha o restante. Null, null, null novamente. E esse número 10 aqui, perdido no meio, que a gente não tem a menor ideia do que se trata. Agora pensa comigo. Esse 10, afinal, é um parcelamento? É uma prioridade? É um código interno? Percebe o esforço mental que você está precisando fazer para entender esse código? Esse é o problema. O código funciona, mas ele não comunica o mais importante, intenção. E quando o código não comunica intenção, ele começa a depender de contexto externo. E o problema não aparece tão de repente. Ele vai sendo construído aos poucos. Agora, olha isso aqui comigo com mais calma. Tudo isso aqui está dentro da mesma classe pedido, ou seja, são várias formas de criar o mesmo objeto. E por que isso acontece? Porque o sistema vai evoluindo. No começo você só precisava do cliente para criar o objeto pedido. Então fazia sentido ter um construtor simples. Depois surgiu o endereço, aí alguém adiciona um outro construtor, e depois vieram os produtos e mais um construtor, depois cupom e outro construtor. Percebe o padrão? Cada nova necessidade vira um novo construtor dentro da mesma classe. E isso no começo até parece uma boa ideia. Você acha que está dando flexibilidade, mas com o tempo a classe começa a acumular muitas formas de construção. Você precisa decidir qual construtor usar e isso não é muito óbvio. E pior, muitos construtores ficam parecidos, aumentando a chance de erro. Então, o que parecia uma solução virou um problema. E aqui entra o ponto mais importante da aula. O problema não é o construtor ser grande. O problema é responsabilidade. Quem usa essa classe precisa saber qual construtor usar, a ordem dos parâmetros, o que é obrigatório, o que é opcional. Isso gera acoplamento. E quanto mais o sistema cresce, pior isso fica. Então, como é que a gente resolve isso? A ideia do Builder é simples. Tirar da mão de quem usa o objeto a responsabilidade de montar ele. E concentrar essa construção em um lugar só. E isso começa mudando a própria classe. Aqui eu tenho a classe pedido. Ela representa um objeto de domínio, ou seja, o conceito de pedido dentro do sistema. Agora, olha algumas decisões importantes comigo. Os atributos são private. Isso garante que ninguém altera diretamente o estado. E eles são final. Isso significa que depois que o objeto é criado, ele não muda. Agora, olha o construtor. Ele não é público. Isso mostra uma intenção clara. Eu não quero que qualquer parte do sistema monte esse objeto. Ou seja, a criação deixa de ser livre. E é exatamente aqui que entra o Builder. Agora, vamos entender essa classe com calma. O pedido Builder existe só para montar o pedido. Agora, olha cada método. Com cliente, com endereço, adicionar produto. Percebe que cada método representa
uma etapa da construção. Agora olha um detalhe importante, todos retornam this. Isso permite encadear chamadas. Agora olha o método mais importante, build. Ele pega tudo que foi configurado e cria o objeto final. E isso muda completamente a forma de usar o objeto. Agora, olha esse código aqui comigo. Aqui você não precisa interpretar, você não precisa lembrar da ordem, você simplesmente lê. Ele cria uma instância do objeto e vai preenchendo o que é importante para a criação do objeto naquele contexto. Então você vai ver os métodos com cliente e os parâmetros, com o endereço e o parâmetro, adicionar produto e o parâmetro, e no final o método build, para construir tudo isso e montar e dar o retorno desse objeto construído. O código se explica sozinho. Ele passa o quê? Intenção. E aqui é que está o ganho real. O código fica mais legível, fica mais fácil de manter, menos propenso a erro. E o mais importante, você tirou a responsabilidade da construção de quem usa o objeto. Então guarda essa ideia. Builder não é sobre criar objeto, é sobre tornar a construção clara e controlada. Isso faz muita diferença quando o sistema estiver crescendo. Então, se isso fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com alguém que está querendo conhecer um pouco mais sobre programação e está estudando Design Patterns. Porque aqui nós não estamos apenas estudando sobre código. Estamos aprendendo como pensar melhor sobre sistemas. Ok? E na próxima aula vamos falar sobre Adapter, como integrar sistemas que não foram feitos para conversar. Até a próxima!